Olá, povo de Deus, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, quarta semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 11, 32, 40 e Marcos 5, de 1 a 20. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões, foram apedrejados, foram serrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra. Oprimidos e atribulados, sofreram privações, eles de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa. Pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso, não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Depois de elencar inúmeros testemunhos de fé para dar conteúdo à definição de fé que apresenta no primeiro versículo deste capítulo, o autor da carta aos Hebreus descreve de que forma variada muitos outros deram sua vida por uma grande causa. Heróis, profetas, santos, mártires. Tal descrição é assustadora, mas pretende estimular os cristãos a não se arrefecerem na sua vivência da fé. Dizer que alguns foram serrados, outros apedrejados, outros ainda mortos a fio de espada, deixa claro que é preciso ter força e coragem. Porém, descrevendo todas essas situações de tortura e morte, o autor apela: se eles tiveram essa ousadia, não há razão para vacilar na fidelidade a Cristo. Creio que tal mensagem é profundamente atual e pertinente no momento que estamos vivendo e que vislumbramos no horizonte de nossa sociedade. Inúmeros irmãos e irmãs, pelo simples fato de serem cristãos e testemunharem a sua opção por Jesus na pessoa dos pobres e pequenos, vêm sofrendo difamação e xingamento. O exemplo de uns é sempre estimulante para outros. A fortaleza dos antigos deve estimular os destinatários da carta, fazendo-lhes compreender que a estranheza e a rejeição do mundo em relação a eles é a condição normal de quem quer efetivamente aderir a Deus. A graça recebida em Cristo deve bastar-lhes para também se tornarem gigantes na fé, uma vez que é maior que a dos antigos. De fato, em Jesus já se cumpriram as promessas de Deus. Marcos 5, de 1 a 20. Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes, quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos
e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E o homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoninhado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez em sua misericórdia. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Podemos imaginar como esse relato circulava entre o povo, que cada vez que o contava aumentava um detalhe a mais, para destacar o poder de Jesus nos momentos de anunciá-lo aos novos que começavam a se interessar pelo reino. As comunidades não poupavam a criatividade com suas narrativas, bem colada à sua realidade. Vejamos os detalhes do texto de hoje. O episódio passa-se a oriente do lago de Tiberíades, em terra pagã, como se vê pela existência da vara de porcos, animais considerados impuros em Israel. O homem possuído morava no cemitério, vagava entre os túmulos, se feria com pedras, tinha uma força descomunal que não permitia ser controlado por ninguém. Assim descrito, a ação de Jesus cresce em importância, pois ele enfrentava alguém que desafiava a todos. Neste contexto, ouvem-se os urros dos demônios, que reconhecem Jesus, proclamam a sua divindade e suplicam que não os expulse. Jesus mantém-se imperturbável. Pergunta-lhes o nome, concede-lhes refugiar-se nos porcos, e a precipitação da vara no lago sugere o seu regresso a Satanás, rei dos abismos. Os presentes continuam dominados pelo temor e pedem a Jesus que se afaste. O anúncio do Evangelho deve ser preparado e exige a mediação da testemunha, do apóstolo. Ao contrário do silêncio que em Marcos Jesus geralmente impõe aos miraculados, aqui manda ao possesso libertado que vá levar a notícia aos seus. O homem não se contenta com isso e apregoa na Decápole, a obra que Jesus nele realizou.
A dominação pelo sistema econômico local fazia com que o povo percebesse em Jesus a possibilidade de uma mudança radical. E frente a esta mudança ficaram com medo. Preferiram dispensar Jesus. Facilmente nos acomodamos aos sistemas, ainda que percebamos que ele nos oprime, nos tira a liberdade, nos obriga a viver no cemitério com nossos demônios. Dar um passo rumo a uma nova estrutura, uma nova maneira de viver, exige coragem e destemor. Viver no regime da liberdade custa caro. Desta forma, muitos preferem viver com seus demônios mesmo. Um beijo no seu coração.